Gabriel, se apresenta pra galera, Tamo junto, fala irmão. qual é a tua expertise e sobre o que é a tua mentoria. Maravilha. Meu nome é Gabriel, eu empreendo há mais ou menos 10 anos, comecei no multinível também. Logo depois, sempre fui especialista mais em vendas mesmo. E aí logo depois eu criei uma agência junto com um amigo, virei sócio dele ali de 2020 até 23 mais ou menos. E eu comprei a mentoria, e a minha expertise, né? A minha expertise, hoje eu ajudo profissionais, principalmente prestadores de serviço, a se posicionarem de maneira atrativa no Instagram para criar processo comercial, para criar ou mentoria ou serviço e vender ali usando o Instagram, usando as redes sociais de modo geral. Essa é a expertise exatamente. Sim, perfeito. E quando você começou com o Guilherme, cara, a tua mentoria ela já estava estruturada ou era mais uma ideia que estava voando na cabeça? Cara, na verdade não. Na verdade eu tinha uma agência na época e eu estava pensando em lançar uma mentoria para mim, mas eu estava pensando em lançar uma mentoria junto com o meu sócio na agência e para clientes que a gente tinha na agência. Esse era o foco. E eu estava meio perdido, eu estava meio... Cara, não tinha um processo claro assim. E aí eu já conheci o Gui, fui perguntar para ele sobre coprodução na época, e aí ele falou, cara, tem um método aqui que eu acho que se encaixa melhor do que você pegar um coprodutor ou do que você estudar coprodução. Você consegue aprender com o meu método e vender o que você quer. Então foi mais ou menos ali no início de 2021, acho que foi a quarta turma dele, se eu não me engano. Foi bem no início. Legal, bacana. E assim, você já gerava então faturamento com a tua agência, mas mentoria Cara, ainda nada. nada, não tinha nada de mentoria, era 100% focado em prestação de serviço. Entendeu? Perfeito. E qual que era, Gabriel, o teu maior desafio no momento que você decidiu ali seguir a metodologia do Guilherme? Cara, o meu maior desafio era... Tem muita informação no mercado. Então, tem algumas nuances ali de mentoria que é diferente de você vender infoproduto. Então, na minha cabeça tinha fazer produto barato, infoproduto muito baratinho ali, de 97, 197, 297. O foco era esse, eu tinha essa dificuldade, cara, de conceber vender um produto de acima de R$ 1.000 e também para mim era só lançamento. Então, para mim era, cara, eu tenho que criar um produto, um infoproduto, colocar ali, produzir conteúdo, fazer um lançamento para vender aquele produto. Era isso na minha cabeça. Eu não concebia de uma outra forma, vamos dizer assim. Essa era a minha grande dificuldade. Então, eu acabava ficando muito perdido com muita informação que tinha no mercado, sacou? Perfeito. E assim, qual que é o faturamento acumulado que você teve hoje, né? Com as mentorias e mais ou menos o seu faturamento médio mensal? Boa. Cara, hoje acumulado, depois, né, que eu saí da agência, eu lancei a minha mentoria, bem depois de comprar a mentoria do Gui, uns 2 anos e pouco depois. E aí hoje, vendendo as minhas mentorias, tem mais ou menos uns 600 mil acumulado, 500 e pouco, quase 600 mil acumulado. E a minha média hoje ela vai entre 30 e 40 mil mês de faturamento. Esse é o meu jogo hoje com as minhas mentorias. Dá pra comprar o ingresso da Norte do Flamengo? Dá pra ir, dá pra fazer um agrado legal. Sim, bacana. E em quanto tempo, cara, que você sentiu aquele tá pago? Que você retornou o investimento que você fez com o Guilherme? Legal. No primeiro mês, porque eu já tinha cliente na agência, a gente simplesmente aplicou em alguns clientes a metodologia, aplicou também na nossa própria agência, que a gente lançou uma mentoria na época, e isso pagou muito rápido, porque a gente já tinha demanda, só faltava o método. Então pegou o método e botou na demanda, ele se pagou muito rápido. Então assim, eu falei 500 a 600 mil calculados, mas assim, eu não sei, é muito mais, porque como tinha na agência, a gente fez vários projetos, cara. Eu toquei vários projetos de cliente com a metodologia do Guilherme. Eu toquei os próprios projetos da gente lá na época. Pô, na agência a gente atendeu mais de 450 clientes. Pelo menos uns 30, 40 eu usei a metodologia dele. Então, não tem nem como dizer. Eu consigo dizer do meu, mas não consigo nem dizer da metodologia o quanto que gerou. Então, se pagou no mesmo mês ali. Tem exatamente, mas foi muito rápido. Então, todo mundo que eu pergunto cara, no primeiro mês. Primeiro mês, às vezes literalmente. na primeira semana, às vezes, cara, sei lá, no dia seguinte eu fiz 3, 4 calls ali, Muito rápido. vendi e tal. Muito rápido, muito rápido. Perfeito. E assim, qual que você considera, Gabriel, que foi o insight mais importante que você teve com o Guilherme? Sim. Cara, eu acho que pela própria característica que eu tenho e a característica que ele tem, apesar de a gente ser amigo, a gente é bem diferente em algumas coisas, o Guilherme é muito simples, né? Tipo assim, o Guilherme ele é muito prático, ele é muito simples. Às vezes, pô, tu quer rodear, tu quer fazer uma volta. Então, a metodologia, óbvio, não tenho o que falar da metodologia, é muito boa, mas acho que a simplicidade, a praticidade do Guilherme de não fugir, como ele diz, né, o nome do método dele, que é linha reta, é literalmente isso. Então, esse, assim, é o principal insight. Então, às vezes, eu trouxe tanto isso pra mim,
que às vezes eu tô dando uma floreada, tô dando uma viajada. Eu falei, não, calma aí, volta pro método. E eu aprendi muito isso com ele. Foi muito que eu aprendi com o próprio Guilherme, sacou? Sim. Eu sempre falo que, na minha visão, a grande genialidade do Guilherme é que ele conseguiu pegar coisas que são extremamente complexas, Simplificar. né, e transformar em algo simples que qualquer pessoa, por mais leiga que seja no digital, consegue aplicar. É literalmente isso. Desde que seja um verdadeiro especialista na sua área. Se você for bom no que você faz, é literalmente isso que eu enxergo também. Perfeito. E assim, Gabriel, qual foi aquele momento, cara, que tu percebeu que a tua vida mudou por conta das tuas mentorias? Ela já tinha mudado antes com a prestação de serviço, mas eu larguei essa prestação de serviço, essa agência ali que eu trabalhava junto com esse meu outro amigo. Eu larguei essa agência para construir a minha mentoria e viver de mentoria. Então isso foi interessante. Então quando eu larguei esse negócio e fui lançar a minha mentoria para viver das minhas mentorias, assim, velho, no primeiro mês eu tive um faturamento de 28 mil, assim. Então ali eu percebi, velho, isso aqui tem algo muito maior aqui que dá para fazer. Então, do primeiro para o segundo mês, eu já percebi que eu tinha mudado o patamar. Porque, por exemplo, eu ganhava bem na agência, né? Só que, assim, ganhava muito bem mesmo. Só que acho que eu nunca nem cheguei perto de faturar o que eu faturava lá. Tipo, pelo menos o dobro ou pelo menos grande parte a mais do que eu faturava. Então, já no primeiro para o segundo mês, foi a grande sacada já a diferença, entendeu? Então, foi um caso à parte, eu acho, né? Pelo fato de já ter experiência, já ter tido outro negócio. Quando eu saí para viver 100% de mentoria, foi muito rápido. Muito rápido eu percebi que isso aqui dava para viver 100% disso, entende? Sim. Então foi isso. É engraçado você falar essa questão de caso à parte, né? Porque quando eu tô fazendo o processo de venda, conversando com alguns clientes ou com alguns leads, né? Eu sempre conto alguns depoimentos, falo, ó, mas isso aqui foi fora da curva, né? Sim. Só que são tantos casos fora da curva, você começa a pensar, cara, qual é a curva então? Porque a gente tem muito cliente que gerou o mesmo resultado que você no primeiro mês. Muito rápido, 25, né? 20, 30, 35, 40. Sim. Então, chega um momento que fala, cara, então a gente tem que mudar essa curva, né? Porque muitas pessoas fizeram esse resultado. E, cara, uma última pergunta, Gabriel. Qual conselho você daria para alguém que nesse momento tá, cara, buscando um mentor para seguir? Tem um termo que eu uso, que eu gosto muito, que é o mentoria. O que é o mentoria, né? É quando você está no mercado, a gente está no mercado que a barreira de entrada é muito baixa, então qualquer pessoa pode lançar qualquer produto, e existem muitas mentorias no mercado. Então o que é o mentoria? É quando uma metodologia não é validada, que não tem um monte de cliente gerando resultado igual tem o do Guilherme, por exemplo, mas ao mesmo tempo é aquilo que você não tem uma mentoria de fato. Você não está sendo acompanhado por um mentor que tem experiência, que tem uma metodologia validada, que é simples, prático naquilo que tá falando, igual eu citei. E então, assim, qual que é a grande sacada que eu dou para todo mundo, assim, velho? Busque sempre um mentor que gere resultado para os clientes, não só para ele. Ao mesmo tempo que tenha uma metodologia validada há um tempo já, né? Terceiro ponto também, que ele consiga olhar para o teu negócio e você perguntar uma coisa para ele, ele vai te dar uma sacada que vai virar o teu jogo rápido. Então, acho que isso faz, assim, muita diferença e o cara tem que ter experiência. Então, é como o próprio Guilherme fala, você tem que ser um verdadeiro especialista. Então, como é que eu vou buscar um mentor se ele não é um verdadeiro especialista naquilo que ele está falando? Então, acho que a grande sacada é essa, cara. Buscar exatamente esses pontos que, com certeza, do que é diferente tem no mercado, com certeza, assim, muda jogo de verdade. São detalhes que o Guilherme dá, às vezes, que eu não estava enxergando e muda completamente o jogo do teu negócio, entende? Então, eu tô há bastante tempo com ele para identificar isso, entende? Perfeito. Bom, parabéns pelo teu resultado. Muito obrigado. E é isso, irmão. Valeu.